Meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas, aqui da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, também nossos companheiros internautas que nos escutam agora ao vivo, tanto pela Rede Amigo Espírita, pelo Canal 4, também assim bem como pelo canal do Facebook, também aqueles companheiros que nos visitam hoje pela primeira vez. Há alguém aqui hoje vindo pela primeira vez na nossa casa? Sejam todos bem-vindos, então, que temos uma manhã especial, um bom dia a todos nós. Queridos, o tema proposto para trabalharmos é Estuda-te a ti mesmo. No movimento espírita, a gente costuma ter dois tipos de opções de títulos de palestras. Muitos deles são elaborações feitas pelos próprios palestrantes, talvez por inspiração ou por intuição, mas alguns outros temas são sugeridos pelas casas. Este é um tema que nos foi proposto pela Comunidade Espírita Esperança, lá de Vitória, ali que fica ali na Mata da Praia. Na verdade, Moradas de Camburi. E os companheiros deram o tema, Estuda-te a ti mesmo. E no primeiro instante, ao avaliar o tema, eu fiquei pensando assim, mas poxa vida, estuda-te tem que ser a ti mesmo, né? Não tem como ser diferente. E fiquei imaginando por que, então, esse pleonasmo? Por que a casa propôs? E comecei nas minhas confabulações, entendendo de que todos nós precisamos ouvir, às vezes, muitas vezes, a mesma mensagem. Porque algumas vezes, meus irmãos, nós estamos conscientes, plenamente conscientes do que temos que fazer. Talvez seja apenas o ganho intelectual da mensagem do Cristo, apenas o entendimento racional. E ele é importante, porque nós não podemos migrar para o coração aquilo que não entendemos racionalmente. Então, essa insistência do estuda-te a ti mesmo é um convite nessa manhã para percebermos o quanto o autoconhecimento é fundamental, o quanto nós precisamos reservar um momento ou momentos durante o dia, durante a vida, para entender a nós mesmos. Este que muitas vezes é um ilustre desconhecido, para que, conhecendo a nós mesmos, possamos exercer um controle maior e um ganho maior no trabalho de reformulação moral. Essa é a grande proposta dessa manhã. Uma proposta desafiadora. No entanto, meus irmãos, uma proposta possível. Por isso, o convite do Estuda-te a ti mesmo é um convite pessoal. Então, que tudo que vamos ouvir aqui, que tomara que seja inspirado pelos amigos espirituais que trabalham coordenando essa reunião, que possam eles encontrar em mim a possibilidade de me transformar num instrumento, mas que as falas ditas aqui, que vêm do Evangelho, que vêm da doutrina dos Espíritos, possam impactar os nossos corações em nível de individualidade mortal que somos. Pessoalmente, para que o convite a essa autorresponsabilidade de nos conhecer a nós mesmos seja vivencial em cada um de nós. Não estou dizendo que é uma tarefa fácil, no entanto, é uma tarefa possível, e esse será, então, no discurso dessa manhã, a grande proposta. Olharmos a nós mesmos com um olhar honesto, sincero, sem as máscaras, sem aquelas confabulações que nos isentam da responsabilidade, mas que nos ajudem a estarmos linkados conosco mesmo, para que as decisões que vamos tomar possam acelerar a nossa conquista de paz e felicidade. Então, que os amigos da luz, presentes aqui entre nós, possam falar profundamente aos nossos corações. Vamos então ao tema. Estuda-te a ti mesmo. Quero começar contando uma história. Havia um senhor, um homem de idade média avançada, e ele estava numa fila para ser atendido por um médico num atendimento de um pronto-socorro qualquer, numa consulta médica. E estava acontecendo uma demora, estava um pouco atrasado naquela consulta. E quando ele entrou no consultório, que enfim foi chamado, ele disse para o médico: doutor, eu gostaria que o senhor me atendesse um pouco rápido, porque eu estou com pressa. E o médico ficou: mas esperou tanto tempo? Por que a consulta tão rápida? Qual o seu compromisso? Ah, é porque eu tenho uma mãe, a minha mãe, ela está internada numa clínica de repouso, nós não podemos mais mantê-la em casa, porque ela sofre de Alzheimer. E, embora nós tenhamos sofrido muito com a decisão de colocá-la numa clínica de repouso, mas foi a melhor solução possível para aquele momento.
mas então eu preciso vê-la. Eu vou lá todos os dias para ver a minha mãe. E o médico ficou curioso e disse, mas sua mãe sofre de Alzheimer? Há quanto tempo? Ele contou a história e disse-me, doutor, o caso dela é um tanto grave. Muitas vezes eu chego lá e ela sequer me reconhece. Eu tenho que mostrar um retrato, eu tenho que recontar a história para que ela possa se lembrar. Diante dessa fala, o médico ficou curioso e disse, mas vem cá, por que tanta pressa? Por que você quer ir lá? Muitas vezes ela nem se lembra de você. Se você não for, não fará diferença alguma. Por que você quer ir? E ele disse, doutor, eu não me lembro. Ela não se lembra de mim, mas eu me lembro dela. Eu me lembro do que ela fez por mim durante toda a minha vida. E é a minha responsabilidade ir lá visitá-la e vê-la. Meus irmãos, a responsabilidade é pessoal. Assim como desse homem que se atentou para a sua questão, estamos nós aqui nessa manhã de domingo, voluntariamente. Não viemos aqui obrigados, não estamos linkados na internet obrigados, viemos voluntariamente. E a pergunta é, por quê? Queridos, nós vivemos um momento da história da humanidade, um momento de evolução da raça humana, aonde nós estamos percebendo uma transição de valores, aonde a civilização material, ela tem migrado para se transformar naquela civilização moral que é tão bem elaborada, tão bem dita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, texto que eu vou citar mais para frente. Nós vivenciamos hoje um momento de despertamento espiritual. A humanidade precisa de Deus. Nós tomamos essa consciência. Nós entendemos que a nossa sede da divindade precisa ser saciada. E não mais com as questões materiais. Nós não conseguimos mais. Nós já entendemos que há uma profunda frustração quando tentamos matar a sede da alma com as coisas materiais. Então, a movimentação no planeta é de uma atenção melhor e maior com relação à busca da divindade. A minha sogra, quero mandar aqui um beijo para minha esposa que está assistindo ao vivo lá em casa, Delma Luz, um beijo, senão ela pode até me bater se não fizer isso, companheiros, me desculpa, tá? Mas, enfim, a minha sogra é da Igreja Católica, frequenta a Igreja Católica ali na Praia da Costa, onde nós moramos em Vila Velha. A igreja chama-se Igreja do Perpétuo Socorro. Nós viemos da Tarefa Espírita, e é muito comum a casa espírita, a palestra acabar antes da missa. Nós passamos pela lateral da igreja, nosso caminho natural, e a igreja estava cheia. E era um dia que estava chovendo, uma chuva fina, e tinham pessoas do lado de fora, e tinham pessoas sem guarda-chuva. E eu fiquei pensando, meus irmãos, o que levaria uma pessoa a estar na chuva, ouvindo uma missa, ouvindo um sermão? A sede da divindade. Todos nós estamos sedentos. No entanto, meus irmãos, Jesus, na sua ampla misericórdia, vem oferecendo a cada um de nós oportunidades preciosíssimas. Talvez essa manhã, o que vamos ouvir aqui com relação ao autoconhecimento, ao estudo a ti mesmo, possa impactar a nossa história e ser uma informação que afete a nossa caminhada em direção à conquista da paz e da felicidade. Será que eu estou atento? Será que a minha busca, eu vim no automatismo? Eu vim de forma social para o encontro? Também podemos ter vindo, mas o que vamos ouvir aqui, guardem isso, é de supra importância. Pode nos auxiliar profundamente em nossa caminhada. Então, para começar a trabalhar o tema do estudo de ti mesmo, a gente lembrou de uma passagem de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. O primeiro discurso que Jesus trouxe, e é o mesmo que ele repete até hoje. O primeiro deles, ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Meus irmãos, a palavra arrependimento, desdobrarmos a palavra, o entendimento na origem morfológica, ela dá origem à ideia de voltar atrás, de mudar o rumo, de acertar o roteiro. Então ele está dizendo, arrependei-vos, e dá-nos o motivo para arrependermos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele queria dizer com o reino dos céus? Ele apresentava, meus irmãos, naquele discurso, que hoje se ampliou com a elaboração do ensino religioso, com a chegada do Espiritismo ao planeta, ele estava dizendo para a gente de uma realidade espiritual. Veja, meus irmãos, guardem isso. Nós somos espíritos em evolução moral, espíritos imortais, responsáveis pelas escolhas que fazemos.
Cada um de nós é responsável por si mesmo, pelo avanço nessa caminhada. Então, o que o Cristo queria dizer para a gente, e vem dizendo insistentemente, e hoje de forma muito mais clara de compreender, porque o Espiritismo desdobrou isso em conhecimento claro e racional, ele está dizendo para a gente que nós somos espíritos, que a nossa realidade, a nossa verdade é a questão espiritual. Nós somos seres espirituais. Dizendo isso, essa realidade espiritual, vejam só, meus irmãos, ela dependeria de um novo código, de referências e de valores. Então, se ele veio apresentar uma realidade nova, até então nós estávamos no estado da barbárie, migrando para uma civilização material, onde o mais importante era ter. Agora ele vem apresentar uma proposta de nós focarmos no ser, na construção dos sentimentos, no lado emotivo, no lado sublimado do espírito imortal. Precisava, naturalmente, de um código, um novo código de ética. Esse código, ele apresentou num grande sermão. Esse grande sermão, nós ficamos conhecendo como sendo o Sermão do Monte. Meus irmãos, esse sermão, ele apresenta as bases da sua doutrina. Esse sermão, ele é necessário ser estudado, lido em profundidade, porque o Cristo apresenta as bases que transformaria e transformará a história da humanidade. Curioso é que esse sermão, quando apresentado a Mahatma Gandhi, que era também, nós sabemos, um emissário de Jesus, no entanto, em terras indianas, talvez não se lembrasse ele disso, mas quando lhe é apresentado o Sermão da Montanha, e ele começa a ler, ele faz um comentário muito curioso. Ele diz assim, depois que lê o sermão, ele diz assim, olha, se por acaso, por motivo qualquer, todo o material religioso do mundo se perdesse por alguma razão, e restasse esse sermão, o Sermão do Monte, todo o trabalho de resgate moral da humanidade estava preservado. Mahatma Gandhi reconhecendo a profundidade dos ensinos. Meus irmãos, será que nós temos entendido que esse ensino é fundamentalmente crucial para que eu aplique a minha vida e me transforme num ser melhor e conquiste paz e felicidade? Muitas vezes, na imaturidade espiritual, nós queremos as coisas prontas, nós queremos a facilidade. Meus irmãos, paz é conquista, paz será trabalho. Observem só então esse Sermão do Monte, esse novo código, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, é citado como sendo um código de moral universal. E começamos a pensar então, a humanidade terráquea atingiu um nível de evolução que a habilitou a receber a informação de Jesus, que já está também habilitado a conhecer a doutrina dos Espíritos, que nos apresentam as 10 leis morais, parte terceira, Livro dos Espíritos, que dirigem os universos, paralelos ou não, o universo como um todo, todos os planetas. Nós já temos acesso às leis. Essas leis fazem parte e são necessárias, o cumprimento dela para a nossa felicidade. Questão 614. O homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Dito isso, meus irmãos, esse código moral está acessível a cada um de nós. E nós nos perguntamos, será que temos feito bom proveito? Será que compreendemos o valor dessa realidade, da vinda do Cristo ao planeta? Comemoramos agora, nessa época, o Natal de Jesus, a vinda do Messias, que veio apresentar para a gente uma mensagem de paz, para que nós conquistássemos paz e felicidade. Será, meus irmãos, que agora eu tendo acesso a esse conteúdo tão fundamental, tão exaltado, eu tenho feito bom uso dele? Sim, porque esse código de moral universal, ele é a base, então, que eu preciso tomar como autoesclarecimento para conduzir a minha vida. Nesse Sermão da Montanha, capítulo 7, o último capítulo dos 3 capítulos do Sermão da Montanha, de Mateus, os versículos 3 e 5, há uma ressalva extremamente importante. Acompanhem, queridos, comigo na tela de projeção. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Complementa dizendo, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. E fecha dizendo o Nazareno, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então
cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, era uma necessidade, primeiro, olhar para a gente. Hoje, a psicologia transpessoal, os avanços da terapia, nos recomendam a esse olhar, como se chamado terapia de espelho, um auto-olhar que nos vemos também nos outros, ensinado por Jesus. Primeiro, olhar para nós mesmos. Meus irmãos, quando olhamos para os outros, nós entramos numa faixa perigosa, arriscada. Quando eu olho o outro, eu observo no outro, eu tenho duas tendências. A primeira delas é me tornar crítico, censurador do meu irmão adoecido. E o Evangelho do Cristo nos orientou a não julgarmos o irmão de jornada. Não sabemos a sua história, não sabemos as suas dores, muito menos as suas origens reencarnatórias. Talvez esteja diante de nós alguém sofrido, que nós acrescentamos um pouco mais de dor por incompreensão e por julgamento. E uma outra face, quando olhamos para o outro, é quando nós começamos a nos sentir melhores que ele. E trabalhamos o orgulho, a vaidade, e pensamos e comparamos, e fazemos muitas vezes comparações injustas. Mas a proposta, então, é não olhar para o outro. Sim, quando olharmos com a intenção sincera de prestar ajuda, de oferecer um socorro, de amparar, de socorrer, aí sim, um olhar de misericórdia e compaixão. No entanto, meus irmãos, a proposta do Nazareno é que olhemos para nós mesmos. Será, meus irmãos, que quando eu olho para mim, eu entendo, então, eu enxergo dificuldades, eu enxergo qualidades, eu tenho uma possibilidade de ter em mãos um material possível de se trabalhar. Mas quando eu não olho para mim, talvez as minhas ações sejam evasivas, sejam de poucos resultados, não sejam otimizadas, porque muitas vezes não sabemos por onde trabalhar, porque não paramos para tentar olhar e enxergar a nós mesmos. Estão me acompanhando, companheiros? Vamos a seguir adiante. Então vem o estuda-te a ti mesmo. E nós nos perguntaríamos, como é que pode ser esse estudo de nós mesmos? E colocamos ali, de brincadeira, é claro, uma série de livros. Por exemplo, para pensar, como é que é estudar a si mesmo? Então eu coloquei ali, será que podemos consultar o Dicionário do Eu? Alguém conhece esse livro, o Dicionário do Eu? Não conhecemos, esse livro não está escrito. Será que nós poderíamos consultar, então, autoanálise de mim? Claro, se é auto de mim mesmo. Será que esse livro existe? Será, meus irmãos, que existe o eu espelho? Como se fosse olhando no espelho a nós mesmos emocionalmente? Será que eu posso consultar o manual de mim? Meus irmãos, esses livros não existem. Mas eles precisam ser escritos. Nós precisamos escrevê-los. Meus queridos, sem o autoconhecimento, sem essa busca da nossa essência, da nossa realidade espiritual proposta por Jesus, nós fracassaremos inúmeras outras vezes, buscando fazer conosco mesmos os mesmos erros repetidos do passado, aonde nós achávamos que o poder, que o ganho imediato, que as possibilidades egoístas fossem suprir nossa felicidade. E nós acreditamos nisso, investimos nisso. Comentava ontem uma reunião, uma palestra espírita que fiz na parte da tarde, lá na FABEM, lá em Vila Velha. Meus irmãos, onde estão os impérios? Onde está o Império Romano? Onde está Roma? Onde está o Império Romano que dominou o mundo conhecido? Estão em ruínas. Meus irmãos, quantas desgraças por conta da matéria. Quantas desgraças porque não entendemos que somos seres espirituais. E esse trabalho de entendimento, talvez a cada um de nós presentes aqui, e os que nos ouvem pela internet, já tenham entendido isso intelectualmente. Nós sabemos que a matéria não vai saciar a sede da alma, mas ainda falta sentir, porque à medida que sentirmos, vamos mudar os nossos investimentos de forma radical. Porque à medida que eu compreendo que eu sou um ser espiritual, eu preciso reservar um tempo para investir nesse espírito imortal que eu sou. Meus irmãos, os patrimônios imortais, imperecíveis, aqueles que o Nazareno se referiu como sendo os tesouros dos céus. E quantas vezes mais ainda, às vezes serão necessárias para compreendermos isso. Mas Deus não se cansa de mim, nem de você, nem dos encarnados presentes aqui. Ele vai insistir quantas vezes necessárias forem, para que compreendamos a realidade espiritual, que virá através de um estudo de nós mesmos. Porque serão livros que vão falar de mim.
São escrituras pessoais que vão reportar a nós mesmos um trabalho de autoconhecimento. Dito isso, e avançando, no capítulo 7 do Evangelho segundo, 17, Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai falar do homem de bem, ele faz uma citação muito importante com relação ao homem de bem, com relação àquele que procura e que quer vivenciar na sua totalidade e na sua essência a lei de amor, de justiça e de caridade, nos parâmetros de Jesus. Então ele vai dizer, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Vejam, meus irmãos, um trabalho duplo. Primeiro ele estuda as suas próprias imperfeições e depois o trabalho diante do que ele conheceu de si mesmo, negativo, imperfeito, ele vai trabalhar incessantemente. É o orar e vigiai, o vigiai e orar de Jesus, o foco em nós mesmos, o trabalho de auto-melhoramento necessário para a conquista de paz e felicidade. Meus irmãos, a gente às vezes quer que as coisas aconteçam num instante, e fácil, e melhor, sem esforços não haverá de acontecer. Veja o complemento, ele vai dizer, todos os esforços emprega, para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor no que na véspera. Veja então que ele está dizendo que o trabalho incessante exige esforços. Meus irmãos, o que é o esforço? O esforço não é a força normal do dia a dia. O esforço é a força a mais, é o extra, é aquele passo a mais, é uma milha a mais na caminhada. Então ele está nos convidando a um trabalho de autoconhecimento que exigirá esforços. Deixa eu abrir um parênteses, meus irmãos. Alguém aqui ouviu dizer que o Espiritismo seria uma doutrina de facilidades? Não. Nós somos convidados a um olhar sincero de nós mesmos. Isso é fácil fazer? Não. Nós negamos, nós mentimos para nós mesmos, nós damos justificativas, explicações muito lógicas, racionais, para continuar como estamos. No entanto, a proposta espírita é de autotransformação e melhoramento, por meio da reforma íntima. E isso é desafiador. No entanto, meus irmãos, o desafio é possível, à medida que nós entendemos a necessidade desse autoconhecimento. Então, ele fala esforço. Aí, no item 4 do mesmo capítulo 17, Allan Kardec vai dizer um texto com relação ao esforço que nós muito conhecemos, onde é dito assim, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, vejam, e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, aqueles que estão buscando domar as suas más inclinações, eles emitem em si mesmos esforços. Meus irmãos, observem, os esforços podem ser bem elaborados, podem ter uma eficácia de resultados à medida que nós buscamos nos conhecer. Atenta-te para a trave que está no teu olho. Era olhar para mim, uma necessidade. Meus irmãos, mas olhar para mim para quê? Para descobrir o homem velho? Para descobrir a criatura futura iluminada que eu serei? Mas para quê? Com que intenção? Vamos chegar lá. Acompanhe comigo o raciocínio. Meus irmãos, está claro aí? Estou falando rápido, tá bom? Vamos seguir adiante. Na questão 919, Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta, meus irmãos. A gente podia gastar aqui uma palestra inteira com a pergunta. Não é resposta, não. Com a pergunta. Olha a profundidade da pergunta. Deixa eu abrir um parênteses. Eu fechei outro, não lembro, mas vou abrir um novo. Allan Kardec veio ao planeta, um espírito superior, da equipe do Espírito de Verdade, para fazer perguntas. Allan Kardec perguntou na literatura toda. Só no Livro dos Espíritos são 1019. Mais as questões A e B. Perguntou na Gênesis, Evangelho, tudo Kardec perguntava. E muitas vezes perguntava insistentemente, perguntava repetitivamente. Me parece que a questão 917, não me lembro agora o número correto, mas quando Allan Kardec faz uma pergunta, os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec como se estivesse até impacientes. Eles não estão impacientes, mas diz assim, Allan Kardec, já te dissemos, é egoísmo, como se, por que você está perguntando de novo a mesma coisa? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Allan Kardec não queria que dessa vez nós fizéssemos interpretações. Quando foi a Bíblia
que dirigiu a nossa caminhada religiosa, nós fizemos interpretações infelizes. Foi numa dessas interpretações que no século XII e XIII, nós montamos um exército e matamos em nome de Jesus. Sabe qual foi o texto que nós lemos lá na Bíblia? Não vim trazer a paz, mas a espada. A espada não era para cortar churrasco, não era para barbear. Então, por dedução, era para matar. E matamos em nome de Jesus, porque fizemos interpretações. No entanto, Allan Kardec vem com a proposta de não deixar dúvida alguma, os raciocínios são completos, para que nós não interpretássemos de novo e desviássemos-nos dessa comunidade, dessa civilização sedenta de Deus, por caminhos obscuros, mais uma vez. Então a pergunta, veja o teor da pergunta, 919. Allan Kardec vai perguntar: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Não é o meio prático, é o mais prático e eficaz. Ele quer uma combinação. Meus irmãos, ele quer resultado. Ele quer o que nós queremos ouvir. Ele quer o que nós precisamos para conquistar paz, e felicidade e equilíbrio. Então ele pergunta, para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. Olha a resposta. Quem vai aplicar a resposta? Santo Agostinho, nós já conhecemos. Diz assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi atribuída durante muito tempo a Sócrates, mas nós sabemos que Sócrates ouviu essa frase do oráculo de Delfos, e esse estava no templo de Apolo, lá na Grécia. Só que quem o conheceu, quem ficou conhecendo a frase tornou-se conhecida por meio de Sócrates. Mas não importa, meus irmãos, não importa o autor. O que importa é o teor da mensagem. Não importa quem usa a tribuna. O que importa é que a mensagem do Cristo seja dita e que ela nos esclareça, traga paz, traga consolo. Meus irmãos, não importa quem seja o portador da mensagem. O que importa, queridos, é que a mensagem seja de Jesus. Esse sim, como diz Paulo de Tarso na carta a Timóteo, a ele toda honra, todo louvor e toda glória para sempre. Nós apenas somos instrumentos. E que sorte nossa podermos contribuir com aquilo que temos, da melhor maneira possível, intensamente, para ajudar nesse grande projeto de proliferação dessa mensagem de amor do Evangelho de Jesus. Então ele está dizendo: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, não satisfeito com a resposta, meus irmãos, observe, ele vai fazer a questão 919A. Ele amplia e pergunta: conhecemos toda essa sabedoria desta máxima, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Não satisfeito, ele aprofunda no nível a pergunta. Santo Agostinho vai dizer o meio. Meus irmãos, estamos dispostos a ouvir o meio? Porque nós sairemos daqui mais responsáveis do que estamos chegando. Então diz Jesus que quem é mais dado, quem mais for dado, mais será solicitado, mais será cobrado. Será que estamos dispostos? Vamos lá então. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Vou colocar aqui um asterisco, porque eu vou voltar nessa tela, que ela é a tela central da resposta. Mas eu quero seguir adiante na fala de Santo Agostinho, para fazer algumas deduções rápidas aqui, para não perdermos o foco do assunto principal, que é o estudo de ti mesmo. Mas segue Santo Agostinho. Fazei assim, foi assim, que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então ele está vendo, meus irmãos, observem, o foco nele mesmo, nas atitudes comportamentais do dia, relendo o que está por detrás do comportamento, que sentimento é esse que motivou o comportamento, para reformar, não para se autocensurar e autopunir, mas para se autorreformar. Acompanhe, eu vou aprofundar. Diz mais: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo
o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. Então ele está dizendo que o trabalho de solicitação da divindade vem depois do meu trabalho. Meus irmãos, Deus não faz a minha parte. Deus não fará a minha parte. Eram 5.000 homens famintos, fora mulheres e crianças. Mas aquele menino apresentou peixes e pães. Poderia o mestre ter feito o que fez sem os peixes? Poderia, mas ele nos dá a chance de sermos coparticipativos. Era muito mais fácil, foi muito mais fácil para Jesus chamar Lázaro da cova para a vida. Mas ele deu a oportunidade de que os homens tirassem a pedra da porta do sepulcro. O Cristo fará a obra, conosco ou sem a gente, mas ele conta conosco com a nossa participação direta. Sorte nossa, meus irmãos, podemos ajudar e estar juntos nesse grande projeto de amor que resgata a humanidade. Então ele está dizendo, depois então que eu me inquiro, eu vou pedir ajuda a Deus. Olha só, e diz mais, e virá então uma grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Meus irmãos, a oração que não fica sem respostas é quando eu peço para mim melhoria moral. Olha só o que ele vai dizer mais. Lá no capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, agora item 22, aquele capítulo que fala da prece, vai dizer assim, o Allan Kardec, movido pelos benfeitores espirituais. A nossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Vejam, em coerência com a proposta do Cristo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, mostrando para a gente a realidade espiritual. Qual é o meu pedido? Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos, da paciência, da resignação e da fé. Não está falando em Ferrari, e muito menos em smartphone. Ele está falando em bens imperecíveis, paciência, resignação e fé. Qualidades morais, meus irmãos, valências morais que vamos levar para a imortalidade. Mas segue dizendo, que é que na maioria dos casos pedis a Deus? Já tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Meus irmãos, faz um teste para mim amanhã. Faça a sua prece de manhã e diga, Senhor, eu quero melhorar a minha irritabilidade. Diga, Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser menos irritadiço. Faça o teste. E depois me diga, o telefone vai tocar, você vai achar uma palestra no YouTube, vai cair um livro da estante na sua cabeça, tomara que não machuque, vai cair na sua frente o livro, porque a resposta vem, muitas vezes, imediatamente. Porque o que mais Deus espera de nós é melhoria moral. Meus irmãos, nós estamos focados nas coisas materiais que são passageiras, que nem sequer existem. São passageiras, momentâneas. Mas focamos, Senhor, me dá o carro, me dá o emprego, me dá o casamento, me dá... Tudo bem, são importantes. Podemos pedi-las? Claro que sim. Mas o foco deveria ser a nossa melhoria moral. Voltemos lá então. Pedi, pois, antes de tudo, o que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Aí, voltando para o texto inicial, dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. 919A, estão acompanhando, companheiros? Perguntas sobre o que tendes feito e com que objetivos procedestes em tal ou em tal circunstâncias, sobre se fizesse alguma coisa que feita por outros censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Olha só, um trabalho de autoinvestigação, um inventário moral, com perguntas diretas a mim mesmo, e conclui dizendo, perguntai ainda mais, se aprovasse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Será, meus irmãos, que se eu voltasse ao mundo espiritual agora, será que eu iria com receios? Será que eu iria com uma certa dor de não ter feito o que deveria ter feito? Ter deixado para depois? Quantas vezes, meus irmãos, o hábito de protelar? Quantas vezes? Amanhã eu faço.
amanhã eu faço reparação, amanhã eu me desculpo, amanhã eu começo a estudar, amanhã eu faço. E deixamos e adentramos no que eu gosto de chamar de a turma do depois. Não, depois do ano novo a gente começa a caminhada. Depois do ano novo vamos caminhar. Mas para aí, vem o carnaval aí, e aí, não, eu vou caminhar, não. Depois do carnaval a gente vai deixando para frente. Meus irmãos, é hora de começar a fazer agora, neste instante. Como? Decidindo na cadeira, decisão. Mas essa decisão que nos leve a uma atitude, uma ação. Então ele está dizendo, no mundo espiritual, nada pode ser ocultado. Voltemos àquele asterisco, então, para trabalhar as ideias principais? Vamos lá. Fazei o que eu fazia. Começo da questão. Quando vivi na terra, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passara em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara em algum dever. Então, olha só, a pergunta é proativa, é para auto-melhoramento, é para autovalorização, é para melhoria moral. Então, Senhor, onde foi que eu errei? Reveste-se de você mesmo, olhe. Não, naquela hora eu fiquei tenso no trânsito. Por quê? Qual foi o sentimento por detrás disso? Qual a origem disso? Esse trabalho auto-investigativo, que as suas ações defraudam você, é fundamental. Alguém que conhece os Alcoólicos Anônimos, uma instituição que ajuda pessoas que querem parar de beber, o primeiro passo do AA diz assim, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio da nossa vida. Então ele está dizendo que pela perda do domínio da vida, ele precisa parar de beber. Então ele está dizendo aqui para a gente, olha a sua ação, qual é o erro que está por detrás dela. E segundo momento, e se ninguém teria motivo para de mim se queixar. Queridos, observa só. Então agora ele aproveita o feedback daquele que me enxerga sem as minhas máscaras para tirar benefício. Ele não está dizendo que aqui o que tem a ser dito dele é verdade ou não, mas ele valida. Então, por exemplo, você vai dizer que um amigo seu que está passando por um processo de divórcio está sendo egoísta. Por quê? Porque ele está querendo ficar na partilha dos bens com a parte maior, não está agindo corretamente. Você sabe que ele vai inserir na lei de causa e efeito, que ele vai mais tarde ter que dar conta disso. Então você quer alertá-lo, é seu amigo. Então você convida para um café no shopping, senta com ele, conta, fala para ele de um fato engraçado de vocês, na sua história, e diz para ele, olha só, meu amigo, nós nos conhecemos há 20 anos, 30 anos, eu gosto muito de você, nós temos episódios juntos na vida. Você não acha que, por acaso, talvez, você esteja sendo, assim, um pouco egoísta? Não é assim que falamos? O adversário, não. O colega de trabalho, não. Olha nos seus olhos. Egoísta. E você se sente agredido. Me chamou de egoísta. Será que não é? Será que ele não está te dando um feedback da sua atitude que você mascara para você mesmo? Porque, meus irmãos, nós temos a facilidade de mentir para nós mesmos. Nós inventamos uma história, ela é lógica, racional, que me permite não perdoar. Então eu estou agindo contrário ao Evangelho do Cristo, que me diz para reconciliar depressa com o meu adversário, e para perdoar 70 vezes 7, mas a minha lógica me engana. Meus irmãos, cuidado com a gente mesmo, o nosso maior inimigo, que muitas vezes já sabemos o que tem que ser feito e não fazemos. Vamos desdobrar isso aqui. Então está ali, coloquei a pessoa se olhando no espelho. Primeira atitude para o autoconhecimento. Nesse processo de estuda-te a ti mesmo. Lançar um olhar honesto sobre si mesmo. Desafiador. Um olhar honesto. Um olhar aonde eu tire as minhas máscaras. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que acontece? Essas máscaras me impedem de ver quem eu sou. Coloquei ali uma imagem que achei na internet. Cidadão se olhando no espelho e se enxergando o super-homem. Na hora que ele vai embora, ele descobre que ele é o pateta. Queridos, quantas vezes nos vemos com um olhar falso? Nossa, como eu sou bom. Ah, se todo mundo na casa espírita fosse como eu. Será, meus irmãos? Todos nós em evolução, todos lutando, todos nós necessitados, todos nós, não tenha dúvida disso, mas também todos nós necessários. Podemos fazer a nossa parte com aquilo que temos. Me recordei essa palestra, fazendo uma palestra essa semana, numa casa espírita lá de Vitória, acho que foi no Henrique José de Melo.
O final da história, o final da palestra contava a história de Jesus retornando no final da tarde daquele domingo, que encontrou os discípulos acuados no cenáculo, que era o segundo andar da casa de Maria, mãe de Marcos. E ele adentra pela parede e encontra os discípulos. E eu fiquei pensando assim, ele poderia muito bem ter dito: Pedro, não te falei que você ia negar 3 vezes? Não te falei? Tomé, vem aqui, toca a ferida aqui. Não falei que Judas ia me trair? Podia fazer isso. Não fez. Ele entrou e disse: paz seja convosco. Agora observe, meus irmãos, aqueles homens que estavam ali, amedrontados, foram os que mudaram o mundo, mudaram a história do mundo. Eles tinham limitações, eles tinham fraquezas, mas que não os impediram de ser úteis. Não se esconda por trás da sua imperfeição. Ah, eu não sei fazer, não faço. Venha fazer. O trabalhador aprende fazendo. Não está pronto, não tem formação. Curso de formação em trabalhador espírita. Não tem. Não espere para fazer. Comece a trabalhar. Ofereça-se. Meu irmão, onde eu posso ajudar aqui? Tem criança que está necessitada de você, tem adulto, tem inúmeras frontes de trabalho. Trabalho no passe, na palestra, na administração da casa. Venha ajudar. E você vai, à medida que trabalha, construindo um trabalhador cada vez melhor. À medida que trabalhamos, nos tornamos úteis. E essa utilidade, meus irmãos, se reverte primeiro em benefício para nós mesmos. Porque o único meio de aprender a amar é através do trabalho e do serviço. Não há outro. Por isso Allan Kardec diria: fora da caridade não há salvação. Mas seguindo, meus irmãos, então, a segunda forma, a primeira é olhar para mim mesmo. A segunda é me olhar, me enxergar através do outro. Procurar se ver através dos outros. Fundamental, aceitar os apontamentos externos para se ver. O exemplo já foi dado. Mas seguindo, meus irmãos, o Livro dos Espíritos, então, nessa questão 919A, ele vai dizer, desse provérbio chinês: o tolo nunca aprende. O inteligente aprende com a própria experiência. E o sábio aprende com a experiência dos outros. Em que nível eu estou? Eu quero cair no buraco para aprender? Ou posso ver que o carro da frente bateu no buraco e me desviar dele? Sabedoria. Estamos aqui, meus irmãos, para trabalhar essas 2 asas fundamentais, né? A sabedoria, a inteligência, o amor, o sentimento, para galgarmos patamares de evolução maior. Comecemos a entender que a opinião do outro pode ser importante, mas dizemos assim: não pedi sua opinião, não se meta na minha vida, não me meto na sua, não é assim? Muitas vezes são esses companheiros que são professores, mas o meu bloqueio, por conta do orgulho e do egoísmo, me impede de ouvir lições preciosíssimas, porque eu quero que a mensagem do Cristo venha da minha maneira, no pacote que eu escolhi. Mas, meus irmãos, seguindo, por conta do horário, eu tenho até 10h15, né? Começou 9h15. Cadê o dirigente? 9h15? 9h10? 10h10, mais ou menos, 10h15? Então, vamos lá. Então, no livro Consolador, Emmanuel traz 2 questões para trabalhar o autoconhecimento. E Emmanuel eu vou rapidamente aqui, porque o tempo não permite, desdobrar algumas questões fundamentais. A questão 232 e a questão 233. Na 232 do livro Consolador, falando de iluminação, esse capítulo, ele diz assim: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Veja, meus irmãos, Allan Kardec, não é claro, o perguntador oficial, fez discípulos. Emmanuel também pergunta com muita propriedade. Ele está perguntando como podemos localizar a maior necessidade do homem. Qual é a sua maior necessidade? Emmanuel vai dizer, porque no livro Consolador, Emmanuel responde perguntas dele mesmo e perguntas elaboradas pelos companheiros lá da casa de Chico Xavier, em Uberaba. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o do conhecimento de si mesma. Será que eu estou entendendo, meus irmãos, que a minha maior necessidade é conhecer a mim mesmo? Para quê?
Porque se eu não me conhecer, se eu não admitir a minha fraqueza, a minha falha, como é que eu vou trabalhar? Eu não vou ter por onde começar a trabalhar. Eu vou começar a trabalhar aleatoriamente, atabalhoadamente. Vou investir aonde? Então ele está dizendo, reafirmando, que a necessidade maior do ser humano é conhecer a si mesmo. Agora, olha só, na 233, 34, 33, parece até que ela seguiu a metodologia de Allan Kardec, né? Respondeu a pergunta, ele fez outra. A outra pergunta: por que razão o homem na Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Olha a resposta. Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua própria personalidade. Ensimesmar-se, olhar para si mesma, mergulhar dentro de si mesmo. Só agora. Mas só agora por quê? Porque atingimos o patamar possível. Por isso a igreja católica está cheia de gente na chuva. Por isso a pessoa bota uma caixinha de som desse tamanho e um companheiro que se intitula missionário começa a falar de Jesus e enche a casinha. E enche a casinha. Porque as pessoas, o nosso momento, o seu momento, não adianta negar, é de necessidade desse contato com a divindade. Meus irmãos, nós cansamos de tentar matar a sede com a matéria. Então ele está dizendo, ensimesmar-se o bastante para compreender, olha só, as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. O que ele está dizendo? Realidade espiritual. Ele está voltando no discurso primeiro de Jesus. Arrependei-vos, volta atrás, seja flexível, muda de comportamento, porque é chegada a realidade espiritual. Não adianta insistir mais assim não vai funcionar. Já deu errado, sua experiência já te mostrou isso. É hora de fazer diferente. Meus irmãos, é claro de entender. Difícil e desafiador colocarmos em prática. Mas ele vai seguindo. Então Jesus conta uma parábola, rapidamente também, do rico insensato, que está lá no livro de Lucas, capítulo 12, 13 a 21. Todo mundo conhece. Aquele homem plantou, semeou, cuidou da sua terra e teve uma colheita abundante. É assim que Lucas diz. E ele começou a travar consigo mesmo um diálogo. Ele diz assim: alma, tens em depósitos bens para muitos anos. Ele tinha pensado em derrubar os celeiros antigos, construir novos e amontoar o que ele colheu. Alma, tens em depósitos bens para muitos anos. Agora, aproveita, folga, vai viver a vida, relaxa. E diz Jesus na palavra, no versículo 20, louco, essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Meus irmãos, tudo que nós temos vai ficar nesse planeta ao desencarnarmos. Tudo, inclusive esse corpo que é emprestado. Mas o que nós somos? As construções de valores morais levaremos. Valores esses que passam pelo viés necessário do autoconhecimento. Do estuda-te a ti mesmo. Será que estamos compreendendo, meus irmãos, a importância? Então, como é que eu estudo a mim mesmo? Vem para a casa espírita, vem participar dos estudos da casa, é uma parte deles. Implementa seus estudos particulares, alugue livros, pegue emprestado livros, compre livros. Precisamos estudar, porque esse caminho é o caminho do autoconhecimento, que é o caminho da autodescoberta, que é o caminho da paz e da felicidade, não há outro. Por isso Cristo, que se intitulou ser o caminho, a verdade é a vida, ele vai dizer no livro de Mateus, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu vou conhecer se eu não estudo? Como é que eu vou me conhecer se eu não tiro um tempo para olhar para mim mesmo, para não fazer uma avaliação? O processo é claro, é desafiador, eu tinha dito isso antes. No livro Consolador, para completar então a resposta, ele vai dizer, antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Foi a nossa lei, foi o que nos impulsionou a viver no começo. Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas, exigiu muitos séculos de luta e infortúnios dolorosos. A ciência das relações,
O aproveitamento das forças materiais que o rodeavam não requisitaram menor porção de tempo. Agora observa. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-os ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Olha só, então é nosso dever, é sagrado o dever do conhecimento próprio. Então ele está exaltando que nesse momento da civilização, nós precisamos atentar para que o de fato é mais importante. Observem só, desse sagrado conhecimento, e a gente vai buscar. Então, esse sagrado conhecimento ele vem como? Pela busca da realidade, para iniciar o processo de autotransformação. Então, eu não posso mudar qualquer tipo de situação ou problema sem admitir, sem conhecer, sem buscar conhecer. Para quê? Aí ele vai dizer mais, respeitando limites de possibilidades e de tempo. Meus irmãos, não podemos nos autoflagelar. Não podemos nos sentir inferiores porque erramos. Não, nós cometemos erros. Somos criaturas em evolução que naturalmente cometemos erros. Aceite essa realidade, não fique repetindo os erros voluntariamente, mas aceite a sua limitação. E não deixe que a limitação atrapalhe a sua conquista e a sua evolução moral. Pelo contrário, enxergamos defeitos para nos sentir normais e não inferiores, mas para enxergando o defeito, trabalhar para combatê-los e vencê-los. Processo racional de entendimento é fácil. No entanto, repetindo, extremamente desafiador. É por isso que no capítulo 25, o texto que você tem no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, vai dizer assim, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo em cada vez alguma coisa a mais, Allan Kardec falando sobre um raciocínio para provar a reencarnação, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Nós estamos passando, meus irmãos, do ter para o ser, com muita convicção. Mas ele está dizendo que é gradualmente. Não espere dar saltos, não fantasie. Você não será um arcanjo amanhã. Não será. Por mais que se esforce. Mas amanhã você será um homem melhor, que se transformará em breve, com os esforços, num arcanjo. Compreendem? Então aceite a limitação. E a gente vai ver que esse gradualmente está alicerçado numa fala muito consoladora do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5, quando fala dos inimigos desencarnados. Lá diz assim, a maldade não é um estado permanente dos homens, ela decorre de uma imperfeição temporária. Então, esse mal que está em nós é uma imperfeição temporária. Por isso, na oração do Pai Nosso, o Cristo nos ensinaria a orar, e ele disse, no final, pedindo que pedíssemos a Deus para nos livrar do mal. Nós pensávamos na teologia de que livrar do mal era livrar dos assaltos dos homens maus, dos acontecimentos maus da vida, principalmente, meus irmãos, do mal que está em nós, das sombras, das trevas interiores que precisam e clamam por luz. Precisamos da luz, e conclui dizendo, então, que essa perfeição é temporária, ela vai passar. Fecha dizendo, assim como uma criança se corrige dos seus erros, dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Estamos todos nós, encarnados ou desencarnados, especialmente desencarnados que vieram aqui para ouvir que o inferno não é eterno. Nós podemos sair dele. Se você está numa condição infernal, você pode sair dela, porque um dia o homem se tornará bom. É a nossa destinação, a perfeição moral. Levaria então o Chico Xavier, para começarmos a concluir essa palestra, dizer-nos, Deus nos concede a cada dia uma página em branco no livro da vida, no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Meus irmãos, são 10 horas e 10 minutos, nós temos ainda aí
14, 13 horas e alguns 50 minutos ainda para terminar o dia, não é? Nós temos metade do dia ou mais. O que vamos fazer com a oportunidade dessa manhã? Vamos ouvir uma palestra e achar que foi interessante? Ótimo, podemos fazê-la. Mas será que se eu utilizar melhor o que eu estou ouvindo, eu não posso ampliar e acelerar a minha evolução? Será que o que eu preciso fazer não tem que ser feito agora? Por que deixar para depois? Porque nós seremos libertos. Nós teremos uma evolução. E Chico está dizendo que Deus nos concedeu esse dia para que nós escrevêssemos páginas melhores. O que eu quero escrever quando eu sair daqui? Né? Então, meus irmãos, para terminar, estuda-te a ti mesmo. É um convite para fazer uma leitura de nós mesmos. Uma autoleitura. Eu até ousei colocar ali uma releitura. Meus irmãos, viemos a essa casa, inevitavelmente, sem medo de errar, todos nós, trazendo conceitos que formamos ao longo das vidas. Muitos conceitos são paralisantes, são desmotivadores, são verdades que não são verdades, não são reais. Mas nós criamos ao longo das vidas e está impregnado no nosso psiquismo e que alteram, que afetam o meu dia agora. Eu preciso, vez por outra, repensar os meus conceitos. Um deles, e dos mais piores, nós repetimos ao longo da vida. Frases: pau que nasce torto, morre torto. Mentira! Nós não somos um pedaço de pau. Nós podemos mudar. Podemos sair de onde estamos para avançar em direção à conquista de paz e de luz. Nós podemos. No entanto, é preciso reler honestamente a nós mesmos. Trazer o foco para nós. Focar com uma luz divina, uma luz do alto, uma luz daquele que disse ser para nós a luz do mundo. Aquele que traria a clareza do entendimento, mas que com essa clareza, meus irmãos, nos desafiaria a usar da luz, do Evangelho que ilumina, para enxergar dificuldades e fraquezas, qualidades também, e começarmos a decidir, sem que ninguém veja, sem levantar as mãos, mas uma decisão no coração. A começar a partir de hoje, nos esforçarmos o quanto pudermos, incessantemente, para nos transformar numa pessoa melhor. É possível? Claro que sim. E para terminar, meus irmãos, a fala consoladora de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Últimos momentos que antecederam a ascensão de Jesus aos altiplanos espirituais. Aconselhou os seus discípulos. E depois se elevou. No livro Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer no capítulo os 500 da Galileia, que aqueles homens que viram, eram 500, que viram a ascensão do Senhor, nunca mais deixaram de encarnar para pregar o Evangelho de Jesus. E ele disse para aqueles homens: eis que estou convosco todos os dias, até que os séculos sejam consumados. Até a consumação dos séculos. Meus irmãos, ele está dizendo, o desafio é grande? É. Mudar a mim mesmo é difícil? É. Mas eu estou convosco. Confiemos nisso. Trabalhemos em nós mesmos o desejo de ser sinceros e honestos. Aceleremos a vontade e contemos com Jesus para que, daqui a alguns dias, a gente tenha plena felicidade, conquiste a paz e seja um ser iluminado. Que a paz do Divino Mestre seja com todos nós. Muita paz.